Irmãos, domingo passado foi o dia da Bíblia. Naturalmente, os irmãos lembraram disso e refletiram a respeito. Mas eu desejei falar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. E quero convidá-los a estar abrindo a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que o Senhor nos abençoe no entendimento e na aplicação deste texto. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Conceda-nos o entendimento da tua palavra e conceda-nos a coragem de colocá-la em prática e sermos instrumento do Senhor para proclamar a tua palavra. Em o nome santo de Jesus. Amém. Eu quero destacar, irmãos, o versículo de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Bíblia, palavra de Deus em nossos corações. É o tema que quero convidá-los a refletir. Irmãos queridos, o texto de Moisés, escrito no livro de Deuteronômio, fala ao povo de Israel. É Moisés nos seus últimos momentos, falando ao povo de Israel. E o que ele desejou falar ao povo de Israel naquela reunião solene, à margem das planícies do Jordão, pouco antes de passar o cajado. E o escolhido era Josué. E Moisés então está reunido com o povo de Israel, orientando aquele povo, fazendo com que aquele povo pudesse refletir, repensar, relembrar os dias do deserto, as leis que receberam do Senhor, os momentos que estiveram experimentando o poder de Deus sobre eles, na caminhada do deserto, e agora assentados e reunidos ali, junto ao Jordão, o Senhor conclama aquele povo a receber os mandamentos do Senhor e guardá-los em os seus corações, para que pudesse colocar em prática a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos dias futuros de Jerusalém, nos dias futuros de Israel, nos dias futuros de atravessar o Jordão
e caminhar a terra prometida. Então, naquele momento ali, Moisés está lembrando os acontecimentos no deserto e reafirma com o povo os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno, preste atenção, a palavra não é de Moisés, a palavra é do Senhor através de Moisés, é palavras ordenada pelo Senhor, é palavra vinda do Senhor, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós aprendemos quando estudamos teologia, porque alguns apenas se referem à Bíblia como um livro que contém. A Bíblia não é um livro que contém, é um livro que é a palavra de Deus. É desta maneira que eu e você, enquanto crentes em Cristo Jesus, precisamos compreender a Bíblia. Então, a palavra é de Deus, é ordem de Deus, é mandamento de Deus, vem do Senhor. E se vem do Senhor, o Senhor diz a Moisés: diz ao meu povo que esta palavra estará no seu coração. E o Israel de Deus hoje somos nós, irmãos. Mas agora a nação espiritual do Senhor está espalhada pela face da terra. Quando Deus disse a Abraão: olha para as estrelas, você não pode contar, assim será a sua descendência. Porque seria o povo do Senhor espalhado pela face da terra. E nós somos esta nação do Senhor, povo santo, eleito, escolhido pelo Senhor, para adorar a Deus, para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, que recebe esta palavra e precisa colocá-la em prática. Tanto nós, quando viemos à igreja, ou em nossas casas, quando estamos reunidos, e neste tempo, quando muitos estão reunidos em suas casas assistindo, eu não sei se os irmãos estão transmitindo, estão? Oh, você que está em casa, você que está em casa, esta palavra é para você também, é para que você entenda que em casa ou aqui, nós estamos participando da palavra, participando do culto. Então a palavra é para todos nós, é para o Israel de Deus. Deuteronômio capítulo 11, versos 8, 13, verso 18, também o verso 19, gostaria de dar alguns destaques aqui a esta voz de Moisés ao povo. No capítulo 11, no versículo 8, ele diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos ordenados pelo Senhor no dia de hoje a vocês. Então, guardai, pois, percebe? Todos os mandamentos. Toda a palavra precisa ser guardada. Toda a escritura precisa ser aprendida e guardada e praticada. Precisamos entender que a palavra do Senhor precisa ser guardada em nossos corações. Olha o versículo 13: seja diligente em obedecer. Porque não é apenas guardar e conhecer, mas há prontidão de obedecer. Ser diligentemente, obedecerdes aos meus mandamentos. Então, o Senhor quer que conheçamos, mas quer que obedeçamos. A obediência, irmãos, precisa ser a marca do Israel de Deus, da igreja do Senhor, da igreja do Senhor espalhada pela face da terra, em todos os lugares. A igreja precisa ser obediente. O Senhor nos escolheu para conhecê-lo e obedecê-lo, para conhecer a sua palavra e obedecê-la. Então, diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, mandamentos que lhe dou hoje. Mas olha o verso 19 do capítulo 11 de Deuteronômio:
Guardai esta palavra, obedecei esta palavra, mas ensinai, proclamai. Ensinai e proclamai. Ensinai a seus filhos, ensinai a sua casa, aqueles que estão ao seu redor. Se era uma prática importante do povo do Senhor no passado, era o passar a palavra de Deus para gerações futuras. Hoje, irmão, nós temos visto pais entregando a educação cristã de seus filhos à igreja, mas não que a igreja não seja importante, mas os pais têm a responsabilidade, o compromisso. Nós, enquanto pais, temos o compromisso, e nós, enquanto igreja, também temos o compromisso de ser ajudante dos pais, de auxiliar os pais, de estar junto com os pais. Então, é seu compromisso, papai, mamãe, família. E o pior ainda é que tem alguns que confiam a educação dos seus filhos à escola secular. E lá então a podridão está. E nesse tempo então, irmãos, então, queridos, olha o texto: ensinai a vossos filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho. Ou seja, a prática do ensino da palavra de Deus começa em casa. Começa em casa. Eu sou fruto do culto doméstico. E o culto doméstico hoje tem sido relegado, abandonado, esquecido. Eu sei que nós temos muito o que fazer durante as 24 horas de um dia. Mas, querido irmão, querida irmã, você que está em casa, você que está aqui no templo, tire um tempo para ensinar a palavra de Deus a seus filhos. Quero homenagear a minha mãe nesse momento. Ela faleceu há quase 4 anos atrás, 3 anos e pouco. A minha mãe, nós não somos ainda 5 irmãos, mas não tinha um sequer que não estivesse ao redor dela para o ensino da palavra de Deus todas as noites. Meu pai não estava durante a semana porque ele saía de manhã e chegava à noite, porque ele estava indo para os estudos, fazer seminário, e veio a ser pastor também. Mas aos fins de semana ele também estava lá. Eu sou fruto do culto doméstico. Meus irmãos são frutos do culto doméstico, da educação, do ensino da palavra de Deus, que a minha mãe não teve muitos estudos não, mas sábia em nos conceder o ensino da palavra. Então a palavra de Deus está em suas mãos, mamãe, papai. Passe para os seus filhos, não deixe de passar para eles. Percebam aqui, irmãos, 3 verbos que expressam o nosso compromisso com a palavra. São 3 versos que mostram o meu compromisso, o seu compromisso, o nosso compromisso como famílias cristãs. E nós orávamos aqui pelo início deste culto, para que Deus firme a família. A irmã orava insistentemente ao Senhor, para que o Senhor cuide da família. O Senhor quer cuidar da família, mas quer usar você como instrumento do cuidado com a família. Então, quais são os 3 verbos? Guardar, obedecer e ensinar. Guarde a palavra, obedeça a palavra e ensine a palavra. É isto que o Senhor espera da igreja, é isso que o Senhor espera dos crentes, da família cristã. Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, como palavra de conforto, mas também palavra de confronto. Muitos querem apenas receber da Bíblia palavras de conforto, palavras de autoajuda.
e não querem ser confrontados com a verdade absoluta da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem mensagem de conforto, mas também tem para nós mensagem de confronto. Confronta as nossas atitudes, confronta os nossos pensamentos, mostrando-nos a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Portanto, sim, temos palavras de conforto, mas precisamos compreendê-la também como importante para confrontarmos, como servos do Senhor, como homens e mulheres servos do Senhor. Ao longo da história de Israel, ao passar pela história do povo de Deus, tanto tipo de Bíblias, tanto tipo de registro da palavra, de como registrou-se a palavra e como se registra a palavra neste tempo, como ela chega em nossas mãos. Lá nos dias de Moisés, nos dias do povo de Israel, nós vamos encontrar a palavra registrada em pedra, em tábuas, e mais para frente, nos dias já dos apóstolos da igreja primitiva, papiros e pergaminhos. É a tecnologia do seu tempo, daquele tempo. Depois, nos dias de Gutenberg, veio a impressa, o primeiro livro impresso no mundo, quando Gutenberg descobriu a imprensa, foi a Bíblia. E segundo os historiadores, a partir de Gutenberg, a Bíblia tem sido o livro mais lido. Mas eu posso identificar, embora tenha sido o livro mais lido, não tenha sido o livro mais considerado, porque somente aqueles que são servos do Senhor a consideram como importante. E impressas nós temos em versões e modelos diferentes. E hoje então, não é? Devemos ter muito cuidado com as versões que compramos, porque hoje há versões inclusive totalmente destoadas da verdade. Há grupos hoje que promovem, não é, a edição da Bíblia para atender o seu bem-querer. E olha, eu não posso nem dizer com todas as letras que grupo é este, até porque está transmitindo. Mas vocês sabem. Cuidado com a Bíblia que você compra de presente para dar a alguém. Procure o pastor, procure alguém que possa lhe informar. Pastor, que Bíblia, que editora, que versão eu posso comprar hoje? Mas há, para todos os modelos e gostos. Nós temos a Bíblia na mídia, a Bíblia online, da internet, a Bíblia nos aplicativos para celulares, nos tablets, e temos também a Bíblia gravada em áudio, em MP3, na grande, poderosa voz de Cid Moreira, e tantos outros. Ou seja, o povo não tem como de forma alguma dizer que não tem oportunidade de conhecer a Bíblia, porque ela está aí espalhada para todos. Mas não importa o tipo de mídia, o tipo de tecnologia, não é? A forma como a Bíblia tem sido produzida, é entender que se ela está em papel, se ela está na mídia, é entender que a palavra que estão ali escritas precisam ser compreendidas como palavra de Deus aos nossos corações. E estas palavras estarão no teu coração. Por que que esta palavra, irmão, precisa estar no coração? Olha, irmãos, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus não está no coração das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo quando se propaga, quando se difunde muito a relativização da verdade, das ideias e da palavra, com o crescimento poderoso, não é, do relativismo ideológico e também da chamada teologia liberal. Nós temos
percebido que muitos que caminham nesta direção não têm demonstrado que a palavra de Deus está verdadeiramente no seu coração, porque se levantam até de púlpitos evangélicos e, pasmem, batistas, propagando a necessidade de ressignificar a palavra de Deus. Misericórdia. A palavra de Deus, irmãos, é verdade absoluta. Ela não precisa ser ressignificada na sua essência. A essência da palavra vem de Deus. O que Deus diz que não é, não é. O que Ele diz que é, é. Então eu tenho que obedecer a palavra. Ela precisa estar no meu coração e haver em meu coração a disposição de obedecê-la. E por que então estará no teu coração? Primeiro, para que haja firmeza e força espiritual no seu interior. A palavra de Deus precisa estar no seu coração para que haja firmeza. Olha aí o verso 8 do 11 de Deuteronômio: para que sejais fortes e possuais a terra. Então, para que sejais fortes. Então, é para que haja firmeza espiritual, para que haja força espiritual. Por isso ela precisa estar no seu coração, no meu coração. A Bíblia, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração, para que haja longitude de vida. Longitude de vida é a bênção do Senhor prometida aos servos fiéis, versículo 9 do capítulo 11 de Deuteronômio: para que prolongais os seus dias na terra. O obediente vive mais, mas o desobediente, ele se expõe ao perigo, ele se expõe ao pecado, e por se expor ao pecado e ao perigo, ele corre o risco de ter seus dias diminuídos, por causa da desobediência. Então, nós temos os nossos dias prolongados, porque somos obedientes ao Senhor, e é um prêmio que Deus reserva para os obedientes: muitos anos de vida. Em terceiro lugar, a palavra de Deus precisa estar no seu e no meu coração, para que possamos usufruir as bênçãos prometidas que aqui estão contidas. Há promessas. Eu disse que a palavra de Deus nem apenas para conforto, é também para confronto, mas há conforto, há promessas. Versículo 14, versículo 15 de Deuteronômio 11, há uma lista de promessas aí dada ao povo de Israel, se aquele povo realmente resolvesse ser obediente. Então no verso 14 ele diz: então darei chuva para que a terra produza. E no versículo 15: e darei erva para que a terra produza. Então o Senhor é aquele que promete provisões para os fiéis, para o obediente, para aqueles que têm a palavra no seu coração. Precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, irmãos, ainda, para que possamos por ela entender o que significa servir unicamente ao Senhor. É a palavra que nos dá a direção para este serviço. Versículo 16: guardai-vos que não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses. Então é a palavra de Deus que nos mostra a quem servir. Servir ao Deus verdadeiro, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos abençoa. E seguindo, palavra do Senhor no nosso coração, para que possamos alcançar livramento. Livramento principalmente do juízo de Deus, chamado aí no verso 17 de ira. A ira precisa ser entendido como juízo de Deus para os desobedientes. Mas aqueles que têm a palavra do Senhor no seu coração alcançam livramento. Guardai-vos para que a ira do Senhor não se acenda sobre vocês.
vocês sejam livres, não é? Da ira, do juízo de Deus. Palavra no coração. A palavra no coração, irmãos, é para ser ensinada e proclamada. Verso 19: ensinai-as, capítulo 11, a vossos filhos, falando dela assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Aqui diz onde e como. Onde? Na vossa casa. Como? Constantemente, andando pelo caminho, desde o levantar até o deitar, fale da palavra. Irmã, quando você estiver com a sua filhinha, na hora que você está fazendo o serviço lá, fala de Jesus para ela. Papai, quando você estiver com o seu filhinho, não é, ajudando a capinar o quintal, fala de Jesus para ele. Fala da palavra de Deus. Era assim nos dias passados. Até porque nos dias passados os filhos ficavam mais com os pais e mais com as mães, porque o trabalho, as profissões eram domésticas. Não hoje, que às vezes a gente precisa sair cedo e chegar tarde. Mas busque um tempo de qualidade para você estar com o seu filho, ensinando, falando da palavra de Deus para ele. Palavra de Deus no nosso coração, é porque pela palavra nós nos achegamos a Deus. Olha aí o verso 22. Porque se diligentemente guardardes estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, a Ele vos achegareis. Para Ele vocês estarão se achegando. Então a palavra nos aproxima de Deus. Por isso precisa estar no nosso coração. Por isso, irmãos, leia a Bíblia. Faça uso da palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra da verdade. É verdade absoluta proclamada aos nossos corações. Então, queridos, aplicando o texto e a mensagem desta noite, eu digo a você o seguinte: você que está em casa, você que está aqui no templo, as palavras do Senhor precisam estar no seu coração, para que possas guardá-la. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor precisa estar no seu coração e no meu coração, no nosso coração, para que tenhamos prontidão em obedecer. Irmãos, a desobediência tem afastado as pessoas do Senhor. Às vezes ficamos entristecidos e preocupados que as pessoas se afastaram da igreja. Se elas se afastam da igreja, porque elas já se afastaram da palavra e do Senhor, da palavra. Nós temos que movê-las na direção da palavra e do Senhor, para que elas voltem para a igreja. Então é a obediência, palavra de Deus no nosso coração nos leva à obediência. E palavra de Deus no coração é para que sejamos capacitados a proclamar e ensinar a todos que estão ao redor de nós, a começar de nossa casa. Amém? Que assim seja, que a palavra de Deus esteja na minha mente e no meu coração. Não é assim que as crianças cantam? Pelo menos cantavam, né? Que ela precisa estar na nossa mente e no nosso coração, para que possamos fazer uso dela e desta palavra ser a direção das nossas vidas. Creia na palavra, conduza-se pela palavra e não dê ouvidos a Satanás, que tenta demover do seu coração a verdade da palavra. Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado por ouvir a tua palavra nesta noite. Obrigado por aqueles que mesmo em casa estão assistindo o culto e recebendo o culto desta noite. Aqueles que aqui estão presentes também estão recebendo o culto e te servindo como Senhor nesta noite. E a tua palavra falou aos nossos corações. Ó Deus, que ela ocupe um lugar importante em cada um dos nossos corações, para que possamos guardá-la, obedecê-la e ensiná-la
todos os dias de nossas vidas, e que a tua igreja aqui seja ricamente abençoada por tua palavra, pela ministração da tua palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos, em o nome de Jesus. Amém.